Salve, rapaziada! Vamos aí para mais um vídeo no canal. É o seguinte, antes da gente abordar os principais assuntos desse vídeo, a gente vai falar sobre o Abel Ferreira. É incrível como o Abel Ferreira, cara, ele sabe como funciona o jogo de xadrez no futebol brasileiro, né? O quebra-cabeça no futebol brasileiro. Ele chegou no Palmeiras e ele entendeu muito rápido o que significa a grandeza do Palmeiras, o que significa clássico, né? O que significa um choque-rei, um derby. Porque tem treinador que chega aqui no Brasil e não consegue identificar, cara. A prova disso é o Vitor Pereira, né? Chegou aqui no futebol brasileiro na maior arrogância. Em momento algum ele conseguiu entender a grandeza do Corinthians. Em momento algum ele conseguiu entender o que significava clássicos, um majestoso, um derby. Não é à toa, né? Que tomou pau em todos os derbys e no majestoso também. Eliminado para o São Paulo, enfim. Então, não é para qualquer um. E o Abel Ferreira, ele entende muito bem, cara, o que significa o Palmeiras. Vamos comentar sobre isso daqui a pouco. Vamos falar sobre o Yuri Alberto. E assim, né? Logo após a vitória do Corinthians para cima do Vasco, o Yuri Alberto ele fez um golaço. A gente tem que assumir isso. Ele deu uma declaração, cara, que muito São Paulino não gostou, né? Será que a declaração que ele deu vai servir de combustível para os jogadores do São Paulo se motivar mais ainda para esse jogo de volta aí das semifinais da Copa do Brasil, no próximo dia 16? Vamos comentar sobre isso, rapaziada. Eu vou dar minha opinião e também vamos falar, né, sobre o Rames Rodrigues. E, rapaziada, eu não gosto muito de ficar pedindo para se inscrever no canal, tanto que nesse canal principal aqui eu não peço, nenhum vídeo meu tem eu pedindo para se inscrever, mas como eu tô num projeto secundário, tô criando um canal de reacts, eu conto com a ajuda de vocês, conto com o apoio aí de vocês. O link do canal tá no comentário fixado aqui no vídeo. Quem curte react, quem gosta do conteúdo, se inscreva que você não vai se arrepender. Enfim, vamos começar falando sobre o Abel Ferreira, rapaziada, que nitidamente, assim, ficou claro, né, que a entrevista coletiva dele após a vitória do Palmeiras contra o América foi uma entrevista coletiva, cara, onde ele queria o tempo todo e de forma correta dar moral para os seus jogadores. Tanto que teve uma pergunta lá de um repórter, né? O repórter falou o seguinte: o Galo é freguês do Abel Ferreira? O Abel falou, abre aspas. O Abel Ferreira não joga contra ninguém, fecha aspas. Cara, direto e reto. Certinho. Outra resposta dele também, abre aspas, ele falou o seguinte: a crítica é minha gasolina. Eu adoro quando vocês alimentam o que há dentro de mim, fecha aspas. Nitidamente, o Abel Ferreira ele tá percebendo esse momento do Palmeiras, né? É um momento decisivo na temporada. O Campeonato Brasileiro tá complicado, embora o Palmeiras ele não pode relaxar no Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras, cara, o mínimo que o torcedor palmeirense quer, o mínimo do mínimo, é que fique pelo menos em quarto, né? E classifique direto para Libertadores do ano que vem, caso não consiga o título nesse ano. Então não dá para se desligar do Campeonato Brasileiro. Mas nitidamente a temporada do Palmeiras, cara, depende muito desses dois jogos contra o Atlético Mineiro, ida e volta. E o Abel Ferreira ele tá começando a trabalhar isso. Ele tá começando a querer motivar ali. Não que ele não fizesse isso antes, mas o Palmeiras há pouco tempo atrás, cara, tava numa situação delicada, tava difícil. Tanto que ficou 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, aí ganhou, né, do Fortaleza, e não jogou tão bem assim, aí consegue vencer o América Mineiro, aí sim, jogando muita bola. O Palmeiras ele foi muito superior à equipe do América. E o Abel ele tá querendo que os jogadores comprem essa ideia, cara, de mostrar ali uma, uma reviravolta na temporada, né? Fazer com que os jogadores voltem a desempenhar aquele futebol que a gente estava vendo o Palmeiras jogar nos últimos 3 anos. E após um momento ruim, o Palmeiras ele aos poucos começa a se reencontrar. Vai lá em Minas Gerais, ganha de 4-1 do América, num jogo que poderia ter sido muito mais. E o Palmeiras está num momento muito melhor que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é freguês do Palmeiras, sim. O Atlético não está ganhando de ninguém. Creio que o Palmeiras, cara, deva sim fazer bons jogos contra o Atlético Mineiro. Primeiro jogo é um jogo mais para empate. Segundo jogo, eu acho que o Palmeiras vence. Deve passar de fase e deve retomar a moral. Eu creio que o Palmeiras passando para as quartas de finais da Copa da Libertadores, aliás, o Palmeiras ele deve sim
voltar a ser aquele Palmeiras que, porra, incomoda, né? Vamos ser sinceros. Não é por causa de um mês aí mal, não é por causa de um mês aí que o Palmeiras teve é, sofrendo derrotas, enfim, que o Palmeiras é uma porcaria. Muito pelo contrário, né? Enfim, vamos falar agora do Yuri Alberto, rapaziada, que assim, sendo bem direto, na minha opinião, cara, é coisa de futebol. Eu não vou ficar aqui de mimimi. Ele falou o seguinte, ele falou, a gente vai beliscar a Copa do Brasil. Como quem diz, vamos passar do São Paulo. E vamos pra cima do Flamengo. Cara, pode sim servir de fator motivacional, né, para os jogadores do São Paulo. Tem que servir. Tem que servir de fator motivacional. Mas eu acho que é coisa do futebol. É uma declaração, não acho que ele faltou com respeito ao São Paulo e tal. É muito mimimi, cara. É muito mimimi. Então, assim, quem acompanha meu canal aqui há mais tempo sabe que eu não curto essas frescurinhas, cara, de ficar choramingando. Cara, é do futebol, eu não achei que ele desmereceu o São Paulo, eu achei que ele tá tendo ali uma confiança que pode ser excessiva. Beleza, fez um golaço. Há quanto tempo o Yuri Alberto não fazia um gol desse? Então é óbvio que o jogador, cara, ele vai querer dar uma extravasada, vai falar alguma coisa a mais ali, e ele que segure o rojão, porque da mesma forma que ele disse, caso no jogo do dia 16 o São Paulo vença e elimine o Corinthians, ele vai ter que aguentar a provocação também. Faz parte. É do futebol. E sobre o James Rodrigues, né? Chegou ao Brasil. Cara, o James Rodrigues ele é uma contratação muito acima da média no que diz respeito ao futebol brasileiro, rapaziada. É um negócio. É só você ver aí as últimas contratações do São Paulo, cara. O São Paulo ele vem contratando jogadores que se destacam, né, em campeonato estadual. Ele vem contratando jogadores que se destacam em Série B. Jogadores que se destacam em times da Série A do meio da tabela para baixo. É basicamente isso. São Paulo contratou aí o Wellington Rato, São Paulo contratou aí Caio Paulista, o Michel Araújo, jogadores medianos, cara. E aí quando você contrata o James Rodrigues, o cara que já se destacou aí, pô, em Copa do Mundo, jogou no Real Madrid, jogou no Bayern de Munique, então é uma contratação muito acima da média. E o cara, ele fez questão de jogar no São Paulo, ele demonstrou interesse em jogar no São Paulo. Não foi um oportunismo dele. Se fosse para ser oportunista, ele teria ido pro Botafogo. O Botafogo tava interessado nele. Porra, líder do Campeonato Brasileiro, uma vantagem absurda. Se fosse por oportunismo, cara, ele ia querer chegar no Botafogo e ser campeão. E é isso. No São Paulo, não. No São Paulo ele tá ciente, né? Que o São Paulo não ganha nada muito tempo. Enfim. Então ele demonstrou interesse, ele demonstrou vontade. E é um cara que deve se adaptar muito fácil ao futebol brasileiro. Fala português. O cara já tá acostumado com comida brasileira. O cara gosta da cultura brasileira, até pagode o cara gosta. Então, assim, eu creio que não vai ter aquela dificuldade. Nossa, o cara tá chegando no Brasil, vai ter que se adaptar, que não sei o quê. Tá em forma física, falta ritmo de jogo, né? Mas até o dia 16, espero que esteja disponível aí para entrar em campo. Enfim, rapaziada, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.